De volta ao ministério, a porta está aberta para você hoje ingressar. A porta é estreita, que é a porta da oração, a porta de Jesus. Mas é a porta que nos leva ao céu, uma vida com Deus. Oração, a palavra. De repente você está passando uma dificuldade muito grande, precisa de amigos da oração, pessoas que vão interceder por você e vão estar juntos. O ministério é o ministério pastoral. Então, quando você se une ao ministério, se cadastra, você passa a estar neste ministério, portanto, pastoral. Você pode ter aconselhamento, orientação. Muitas vezes no ministério a gente faz orientações que são até mesmo sociais, jurídicas. Há muitas questões que nos atormentam, que não tem nada de mais, é um pouquinho mais de conhecimento ali naquela causa. Enfim, nós somos amigos uns dos outros e nosso interesse é andarmos juntos com Jesus. A gente vai chamar agora o nosso comentário bíblico. O nosso comentário bíblico hoje, a leitura, um pouquinho extensa, está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos desde o 1º até o 16. Então, 16 versos. Porque o reino do céu é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 11ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 11ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te, e eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o meu olho porque eu sou bom? Assim, ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Olhe, o texto é riquíssimo. Esta é mais uma das parábolas do reino. Jesus vai nos falar das grandezas do reino de Deus. Por isso aqui nós temos uma fonte inesgotável, que nos fala sobre a nossa vida pessoal, quanto à salvação, nos fala enquanto obreiros ou aspirantes ao ministério, fala também da questão de Israel, do relógio de Deus, assim por diante. Veja, Jesus diz: o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Veja, é uma situação muito comum, pelo menos era nos tempos de Jesus. Cidades muradas e do lado de fora, os trabalhadores ali, em torno de praças, de espaços públicos, esperando que alguém chegasse para assalariar. Nós estamos distante dessa realidade. Aqui, certamente, o momento de colheita, e muitos diaristas
ficavam desde cedo nas praças do lado de fora dos muros das cidades, como Jerusalém, para serem contratados. Hoje nós temos no Brasil o período eleitoral e nós vemos assim trabalhadores diaristas que são contratados pelos políticos, pelos partidos para, às vezes, somente acenar bandeiras. E eles ficam o dia inteiro, no final do dia, eles recebem o quinhão. Bem, veja que o homem se levanta de madrugada e ele vai, porque naquele dia é o dia da colheita de sua vinha, de sua lavoura. E ele precisa de pessoas para contratar. A Bíblia diz que ele saiu de madrugada. Veja, quando nós começamos a pensar nesse pai de família enquanto Deus, nós vemos quanto Deus sempre se antecipa. E como antes realmente que nós pensássemos em Deus, quiséssemos Deus, nada podia acontecer da nossa parte, porque foi Deus quem tomou a iniciativa. Então, pela madrugada, é que o pai de família sai para assalariar, aqui a tradução é contratar trabalhadores. E quando ele chega, ele vai ajustar com os trabalhadores um denário, que é um salário de um dia, uma diária, e vai mandá-los para a sua vinha. Então ele chega cedo, no início do dia. A contagem do calendário é diferente da nossa. Os judeus contavam as horas do dia, não de acordo com o calendário romano, mas o dia começava às 6 da manhã, então a primeira hora às 6 da manhã. E isso ia até às 6 da tarde, que Jesus fala, não tem o dia 12 horas, está se referindo a isso. A noite já era contada em vigília de uma outra forma. Então precisamos saber disto. A Bíblia diz que esse homem saiu perto da hora terceira. Então, hora terceira são cerca de 9 da manhã. 9 da manhã, ele percebe que o trabalho é muito grande, talvez ele precisa de mais gente. Então, ele sai e vai encontrar. Ele vê que perto da hora terceira existem pessoas ociosas na praça. Então, ele diz, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo, e eles foram. Isso ele faz também perto da hora sexta, ou seja, meio-dia, e ele faz perto da hora nona, ou seja, 3 horas da tarde. O verso 6 diz que esse mesmo dono de terra, saindo perto da hora 1ª, a 1ª hora é a penúltima hora do dia, são 5 horas da tarde. Ele vai procurar ainda trabalhadores. E ele encontra outros que estavam ociosos e pergunta-lhes, por que estáis ociosos todo dia? E eles responderam, porque ninguém nos contratou, ninguém nos arregimentou. Jesus diz, através desse homem, diz-lhes ele, ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Então, nós temos várias jornadas de trabalhadores, desde as 6 da manhã, às 9, às 12, às 15 e às 17 horas. Todos eles vão. Uma coisa nós notamos é que, a partir da segunda contratação, a promessa do dono da terra não é mais de pagar um denário, mas ele diz, dar-te-ei o que for justo. E todos vão. É interessante que esses trabalhadores todos que vão a partir de 9, até os da 1ª hora, eles não reclamam de absolutamente nada. Existem muitas verdades neste texto, como eu disse. Primeiro, nós temos a disposição de trabalhadores, nós temos a persistência desses trabalhadores. Imagine, 5 horas da tarde, ainda há trabalhadores esperando que, porventura, alguém os contrate, quase ao pôr do sol. Nós vemos que, no final desta história, Jesus diz que, chegando à noite, então,
o dono da vinha chamou o mordomo e disse: faça o pagamento dos trabalhadores, mas comece de trás para frente. Pague primeiro os que começaram depois. Então entraram na fila primeiro os trabalhadores de 5 da tarde, depois de 3, meio-dia, 9 e 6 da manhã. Veja, aparentemente isso é uma coisa injusta, porque quem começou às 6 da manhã devia estar mais fadigado, mas a visão de Jesus e o que ele quer nos ensinar sobre o reino é a grande tônica deste texto. Comece pelos últimos até os primeiros. E quando começa o pagamento, nós vemos que é dado o mesmo valor de um denário para todos. E aqueles que haviam trabalhado desde cedo murmuraram e disseram: como pode ser? Nós trabalhamos o dia inteiro, nós suportamos o sol, nós suportamos as horas calmas ou horas mortas aqui, exatamente o sol do meio-dia, quando tem um silêncio sobre a terra, é porque a população do mundo está debaixo do maior calor que a nossa estrela produz. Pois bem, a resposta do dono da vinha nos aponta para o grande amor de Deus e como Deus trabalha e a graça do Senhor. Às vezes, pessoas que já têm muito tempo de fé em Deus, ou obreiros que há muito tempo estão na seara do Senhor, acham que são dignos de um tratamento VIP. Quantas pessoas, quantos pastores, ministérios, por estarem há muito tempo, se consideram, por exemplo, astros. Isto acontece, inclusive, com os televangelistas, que quando se tornam famosos, se tornam inacessíveis, acham que têm um tratamento melhor da parte de Deus. Jesus está ensinando que a lógica divina não segue o nosso pensamento. Não segue o nosso pensamento. E a razão pela qual as pessoas não estão trabalhando para Deus, muitas vezes é porque ainda não chegou o momento de elas serem chamadas. Se você for pensar na importância que esses turnos diferentes de trabalho tiveram, você nunca vai poder dizer que os primeiros foram mais importantes. Imagine começar o trabalho, mas certamente quando chegou o último turno, isto foi um alívio para os primeiros, porque já estavam muito fadigados. E quando eles viram chegar novas levas de trabalhadores, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, até 5 da tarde, certamente eles próprios tiraram proveito disso, podendo descansar, e vendo que suas forças se renovavam pelo envio de novas pessoas. Hoje nós temos igrejas no Brasil, como por exemplo, não propriamente uma igreja, mas uma convenção, como a Convenção Geral das Assembleias de Deus, cujos líderes estão há tantos anos no poder, e agora, de concorrer, a descendência dessa liderança há quase 30 anos do poder. É como se deixasse de reconhecer o valor que as gerações mais jovens têm também de trabalhar. E nós podemos dizer assim: olhe, você é jovem e você trabalhou muito pouco, a sua recompensa vai ser menor. Mas Deus diz assim: para mim tem o mesmo valor. Nós às vezes pensamos, por exemplo, no que é mais difícil, servir a Deus no começo da fé da Igreja dos Mártires ou servir a Deus no nosso tempo. Nós podemos achar que no tempo da igreja primitiva era mais fácil servir a Deus, mas pode não ser. Pode ser que hoje, com a liberdade que temos, é que se torne mais difícil, porque quando se segue um caminho que é único, não há mesmo opção, mas quando nós temos a liberdade para escolher
que igreja frequentaremos, como viveremos, como serviremos a Deus, e nós escolhemos o modelo de Deus, a palavra e a Bíblia. E nós não pecamos porque estamos sendo observados, mas nós não pecamos porque nós realmente queremos servir a Deus no meio da liberdade que temos para servir ou não servir. Então, o olhar de Deus está sobre essa questão também. Jesus diz que no seu reino, no reino de Deus, os derradeiros, os últimos serão os primeiros. E muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Quem visse Jesus crucificado e o ladrão ao lado dele, implorando perdão, talvez dissesse: olha, o que esse ladrão está pedindo? Ele podia ter seguido a Cristo durante todo o ministério do Senhor e não fez. E agora na cruz quer perdão? Mas quando ele pede perdão, Jesus diz a ele uma palavra que não dirá a nenhum de nós. O Senhor diz a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Para Deus as coisas funcionam assim, que o Senhor nos desperte a servi-lo em nosso tempo, de acordo com a chamada que Ele está fazendo em nossa vida. A gente vai ao intervalo e volto já para orar.